O ano era 1986. Eu era sacristão da igreja romana. E eu fui por 5 anos. Era um domingo, 8 horas da manhã. O sol estava brilhando como nunca. Um dia lindo, maravilhoso. Eu e meus amigos fomos para uma escola para dar aulas de catecismo para muitas crianças cuja responsabilidade de evangelização era nossa. Ministramos as aulas de catecismo para as crianças. Meio-dia, terminamos, as crianças foram embora, os meus amigos, colegas, professores também foram embora, e eu fui para a igreja. Eu tinha a chave da igreja. A nossa reunião, a nossa celebração, a nossa missa começava às 4:30 da tarde. Porque o nosso sacerdote fazia ali mais cedo e mais tarde numa outra. Então ele tinha que fazer nas duas. Eu fui para a igreja porque tinha que preparar um livro. Eu fazia a abertura da celebração, todo domingo. E eu não tinha preparado o meu livro, tive que ir para a igreja direto para fazer isso. Cheguei na igreja, era quase 2 horas da tarde, era 1:30. Quando foi 2:30 da tarde, eu já tinha terminado a minha tarefa. Preparei tudo, estava sozinho lá dentro, tudo ok. Da hora que eu terminei até a hora de começar a celebração, ainda faltavam 2 horas. Eu pensei, vou até a minha casa, almoçar e retorno. Mas eu estava a pé, calculei o tempo, a distância, e achei melhor não ir, porque seria muito corrido. Então fiquei ali em jejum. Depois da celebração, depois da missa, eu almoço. Aí fiquei lá dentro, não tinha mais nada que fazer. E fiquei olhando para as paredes que estavam cheias de imagens. Nós tínhamos bastante imagens na nossa igreja. Então ali estava eu olhando para aquelas paredes e comecei a pensar na minha vida. Sabe quando você para e pensa na sua vida? Eu comecei a pensar e comecei a questionar a mim mesmo e algumas perguntas vieram à minha cabeça. Eu comecei a sentir falta de uma coisa que eu não sabia o que era. Estava faltando alguma coisa, mas não sabia o que estava faltando. Então, olhando para as paredes, pensando de onde eu vim e quando eu morrer, para onde eu vou. Sabe essas coisas? De repente eu tive uma ideia. Eu estava sentado lá atrás, na entrada da igreja. Eu resolvi sair de lá, vim pelo corredor central até o altar. Aqui estava o altar. Sobre o altar tinha uma Bíblia grande, enorme. Aquela Bíblia ilustrada, com bastante desenhos. Era a Bíblia do meu chefe, do padre. Então a Bíblia estava aberta. Eu peguei a Bíblia dele, levei na minha mesa e pensei, vou ler a Bíblia. Aí cheguei lá com a Bíblia, mais ou menos assim, e pensei, vou ler. Abri numa parte, olhei, não, essa não. Fui na outra, não, essa aqui também não. Acho que aqui, não, aqui também não. Eu não sabia o que ler, então tive uma outra ideia. Eu pensei assim, eu vou fechar a Bíblia, e vou fechar os olhos, e vou deixar que a Bíblia caia sozinha. E onde abrir, eu leio. Foi isso que eu fiz. Abri a Bíblia aleatoriamente. Caiu lá numa parte, eu botei o dedo e falei, é aqui que eu vou ler. E a parte que eu abri tinha um título. O título era O Decálogo. Eu não sabia o que era o Decálogo, e muita gente até hoje não sabe, mas eu abri aqui e é aqui que eu vou ler. E comecei a ler. Os 3 primeiros versículos diziam assim, eu te tirei do Egito, da escravidão. E aí vinha, não terás outros deuses diante de mim. Eu li esse versículo, foi como se alguém abrisse os meus olhos assim, eu entendi o que eu li. Eu fiquei impressionado, porque antes eu li a Bíblia, mas não entendia nada. Agora eu li e parece que algo aconteceu, eu entendi o que eu havia lido. E quando a gente entende, a gente quer ler mais. Então eu continuei lendo. E logo na sequência dizia, não farás para ti imagens de esculturas. Pensei, olhei de novo, olhei para as paredes. Li um pouquinho mais e dizia assim, e não te encurvarás diante delas. Eu pensei, está tudo errado? Eu ensino as crianças a se curvar diante delas. E aqui diz para não fazer e não se curvar. Aí eu falei, não, agora eu quero saber tudo. E comecei a ler mais. Fui lendo. Mas embaixo dizia assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu pensei, não é possível.
Essa Bíblia deve estar errada. Porque a gente guarda o domingo, aqui manda guardar o sábado, deve ter alguma coisa errada. Mas essa Bíblia é do padre, não pode estar errada. Aí eu falei, deixa eu ler mais. Aí fui lendo. 6 dias trabalharás. E fui lendo tudo. Li tudo. Pensei, gente, que coisa. Será que eu li certo? Vou ler de novo. Eu estava sozinho. Aí li de novo. Era aquilo mesmo. Mas para ter certeza, vou ler pela terceira vez. E li a terceira vez. Era aquilo mesmo. Então sabe o que eu fiz? Peguei aquela folha da Bíblia e dobrei. Eu não queria perder aquela parte. Eu pensei, se eu fechar a Bíblia, não acho nunca mais isso aqui. Já aconteceu com você de ler um negócio e depois não achar mais? Eu fiquei com medo. Então eu falei, vou dobrar o papel, dobrei aqui, deixei ali. E fiquei pensando, quando o padre chegar, ele vai ter que me explicar isso aqui. E fiquei remoendo. Sabe quando você fica assim, meio agitado? Esperando. Eu falei, espero que ele chegue logo. Daqui a pouco, chegou o padre. Amigo meu, camarada bacana, gente boa, italiano. Ele chegou, abriu a porta, eu falei, padre do céu, vem aqui depressa. Ele, o que foi, Luiz? O que foi? Padre, vem aqui depressa. Veja o que eu li na sua Bíblia. E eu abri a Bíblia naquela parte que eu tinha dobrado a folha. E mostrei para ele o que eu li. Falei, aqui fala para não fazer imagens. Olha quantas nós temos aí. Ele falou assim, o que mais que você leu? Eu disse, eu li para a gente não se curvar diante delas. E a gente faz isso todo domingo. Ele, o que mais? Eu li para guardar o sábado, a gente guarda o domingo. Ele, o que mais? Eu, não, só isso. Irmãos, sabe o que ele me disse? Ele me respondeu o seguinte. 2 maneiras de resposta que ele me deu. Primeira foi suave. Ele disse assim, Luiz, você não entendeu nada. Eu disse, não entendi, e o senhor entende? Ele, entendo. E o senhor pode me explicar? Posso. Agora? Agora. Tá bom, então me explica. Nós estávamos lá na porta, na minha mesinha, saímos de lá, viemos pelo corredor, sentamos aqui na frente, na igreja, isso foi na cidade de Sorocaba. Sentamos ali, aí ele começou a me explicar, e aí vem o que mais me impressionou. Ele diz assim, Luiz, nós católicos não adoramos imagens. Eu disse, não? Ele disse, não. Mas como não, padre? E nós dois, é o padre e o sacristão conversando. Aí ele diz assim, não, mas como não, rapaz? Ele falou assim, não adoramos não. Eu falei, mas se nós não adoramos, nós fazemos o quê então? Ele disse, nós só veneramos. Hoje eu sei o significado disso, mas na época eu não sabia. Eu disse, quer dizer então, padre, que a gente não adora, só venera? Ele, só venera. Eu, então é diferente? Ele, é diferente. Ok, então tá bom, muito obrigado. Mas padre, só uma pergunta, se a gente só venera, a gente não adora, mas aqui está falando para a gente não fazer imagem. E nós temos tantas aí, como o senhor me explica isso? Ele falou, não Luiz, não é assim não. Sabe por que nós temos essas imagens aí? É porque isso é como uma foto. Sabe, uma foto? Então a gente tem ali para, tipo familiar, alguém do passado que a gente ama muito. Então a gente deixa ali para lembrança, assim, das pessoas. Eu falei, mas aqui fala para não fazer. Não, mas não há problema. Nós não estamos adorando. Ok, já entendi então. Ok, padre, mas e o sábado? Aqui fala do sábado e a gente guarda o domingo. Como o senhor me explica? Não, isso aí também você não entendeu. Eu vou te explicar. Ele disse, Pedro foi o primeiro papa. Eu disse, ok, tudo bem. E a nossa igreja é verdadeira. Eu falei, também até aí tudo bem. Ele disse, então, Jesus deu a Pedro a chave do reino dos céus. E Jesus disse a Pedro, o que ligares na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. Eu falei, tudo bem, e aí? Ele falou, então, se a chave foi dada a Pedro e Pedro foi o primeiro papa, a chave é nossa, da nossa igreja. Então a nossa igreja tem a chave. Se a gente liga aqui, liga lá. Se desliga aqui, desliga lá. Então a igreja mudou o sábado para o domingo, através de Constantino, e ele me disse isso. Mudou do sábado para o domingo. Então se a igreja católica mudou aqui, mudou lá. Porque liga aqui, liga lá, desliga aqui, desliga lá. Nós temos a chave. Eu fiquei assim, de queixo caído, porque eu nunca tinha ouvido uma explicação dessas. Falei, padre, que coisa interessantíssima. Ele falou assim, alguma dúvida mais? Eu disse, não, nenhuma. Ele disse, então Luiz, é o seguinte, quando você ler a Bíblia e não entender,
você me procura, que eu vou te explicar tudo certinho. Não procure nenhum crente, porque pode confundir tua cabeça. Falei, tá bom, pode ficar tranquilo. Aí terminou tudo, encerrou. Começou a missa, eu fiz a minha abertura, ele fez o que tinha que fazer, a parte dele. Aí tá bom, encerrou tudo, fomos para casa, domingo à noite. Deitei na minha cama. E na hora de dormir, eu não conseguia dormir. Aqueles assuntos todos voltaram à minha mente. E eu pensei, mas será que é isso mesmo? Sabe quando você fica martelando, pensando? E dormi assim. Na segunda-feira, bem cedo, eu fui trabalhar numa fábrica, eu trabalhava numa fábrica de confecção de roupas. E eu era almoxarife, trabalhava no almoxarifado. E na segunda-feira eu resolvi levar uma Bíblia pequenininha, aquela capa azul, que só tem o Novo Testamento e os Salmos, dos Gideões. Eu falei, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia todo dia, eu tenho que entender essa Bíblia. E levei para o trabalho. Cada folguinha eu li um pouquinho. Aí, 10 horas da manhã da segunda-feira, o mecânico veio pegar uma peça para consertar uma máquina. Ele pediu a peça, eu fui na prateleira pegar a peça para ele. Enquanto pegava a peça, ele pegou minha Bíblia. Quando eu cheguei, ele estava com a minha Bíblia. Ele disse, Luiz, você não é católico? Eu falei, sim, claro. Ele disse, por quê? Porque você está com essa Bíblia, eu nunca vi você ler Bíblia, disse ele. Ah, é o seguinte, eu disse a ele, é que ontem aconteceu uma coisa comigo. Aí eu contei para ele a história do dia anterior. E eu fiquei agora decidido, eu quero ler a Bíblia, porque agora eu quero entender a Bíblia. Ele falou, e aí, você está entendendo? Eu disse, não. Eu leio, mas eu não entendo nada. Ele disse, eu sou professor de Bíblia. Eu falei, você é professor de Bíblia? Ô Zé Carlos, não me diz Zé Carlos. Zé Carlos, você trabalha aqui há tanto tempo, eu não sabia que você era professor de Bíblia. É, mas eu sou. E perguntei, você tem alguma escola que você dá aula? Não, eu vou à casa das pessoas. É mesmo? E você cobra quanto para ir à casa das pessoas? Ele disse, não, é de graça. Eu falei, legal, rapaz, você é professor, vai na casa da gente, de graça. Você poderia ir na minha? Ele falou, claro que sim. Que dia? Quinta-feira. Que horas? 7 da noite. Marcamos. Aí ele saiu, eu falei, maravilha, agora eu vou aprender a Bíblia. Só que depois eu descobri que o rapaz era testemunha de Jeová. Mas até aí tudo bem. Marcamos na quinta, ele foi, levou um livrinho vermelhinho, e a gente começava a ler o livrinho. Vários meses. Até que um dia, na mesma fábrica, uma senhora costureira levantou, correu no almoxarifado e falou, Luiz, você ainda é católico? Eu falei, sou. Eu fiquei sabendo que você está estudando a Bíblia com o testemunho de Jeová, é verdade? É verdade. Ela disse, eu também sou professora de Bíblia. Ah, é? Qual o seu nome? Helena. Ô, dona Helena, e a senhora também quer me ensinar a Bíblia? Ela, eu quero. Ah, eu aceito. Que dia? Sábado. Que horas? 2 da tarde. Falei, beleza, pode marcar, eu aceito. Aí ela marcou. E saiu correndo, foi sentar na máquina. Eu falei, peraí, dona Helena, qual é a sua igreja? Eu não sei nem qual é a sua igreja. Ela falou, eu sou adventista do 7º dia. Eu falei, eu não conheço, é boa? Ela falou, é boa, eu te falo sábado. Tá bom. Ela não podia ficar muito tempo fora da máquina. Correu para lá. Aí quando ela saiu, eu falei, maravilha. Agora eu aprendo a Bíblia. Porque, quinta-feira, testemunho de Jeová. Sábado, adventista. Domingo, a missa. Ou vai ou racha. Eu tenho que aprender a Bíblia. Fiquei entusiasmado, né? Vocês não imaginam o que aconteceu. Aí eu estava na minha casa no sábado à tarde, que ela marcou 2 horas comigo, e eu fiquei lá pronto, me arrumei, tomei banho, tudo para esperar a mulher. Todo arrumadinho. Aí deu 2 horas, eu pensei, tá chegando. Aí deu 2h10, falei, já ela chega. Deu 2h30, falei, tá atrasada, mas vai chegar. Deu 3 horas, eu pensei, será que ela vem? Aí deu 4 horas, eu falei, não vem mais. Tirei aquela roupa, botei um shorts, uma camiseta, chuteira, eu gostava de jogar futebol no sábado à tarde, e pensei, vou jogar futebol com os meus amigos. Eu não guardava sábado, não guardava nada, falei, eu vou sair. E botei essa roupa para sair. Quando eu estava quase saindo, alguém tocou a campainha. Era um senhor baixinho, gordinho e careca. Olhei, pois não, senhor. Ele disse, eu queria falar com o Luiz. Pode falar, sou eu mesmo. Ele disse, a dona Helena, que marcou o estudo com você, teve um problema, não pôde vir, e pediu para eu vir no lugar dela. Eu disse, meu senhor, mas agora não dá mais. Eu marquei 2 horas, são 4 horas, eu vou jogar futebol. Ele parou no portão e disse, você vai jogar futebol agora? Eu disse, sim, agora. Ele me disse, meus parabéns.
como assim parabéns? Nunca vi crente dar parabéns para quem joga futebol. Aí ele falou assim, parabéns, porque jogar futebol é exercício. E exercício é saúde. E a Bíblia diz que temos que cuidar do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Aí eu olhei para ele e falei, interessante. A Bíblia fala de esporte, saúde, assim, fala? Ele falou, fala. Eu falei, mas fala também de futebol? Ele falou, de futebol não fala, mas fala de saúde, de exercício e tal. Aí eu gostei dele, porque ele falou uma linguagem que eu entendi. Eu falei, fala mais aí sobre esporte, fala mais. Aí ele falou assim, deixa eu entrar, que eu falo rapidinho e aí você vai jogar futebol. Ó a sabedoria do homem. E eu caí direitinho, falei, entra. Ele entrou e falou, fica de chuteira, nós vamos estudar rapidinho, você já sai, tá bom. Aí eu disse, então vai, me mostra aí. Ele disse, vai lá, chama teu pai, tua mãe e sua família toda para vir aqui. Eu falei, tem que chamar todo mundo? Ele falou, tem. Tá bom. Fui lá e chamei todo mundo. Nós somos em 10 pessoas lá em casa. O que vocês acham? Dava uma igreja, não dava, Alberto? Uma igreja. Eu fui lá e chamei todo mundo. Aí voltei e falei para ele, seu Carlos, chamei todo mundo, mas ninguém aceitou. Sabe esse negócio de você convida, a pessoa não pode, não tem tempo e tal. Não veio ninguém. Ele disse, tá bom, fizemos nossa parte. Vamos estudar nós dois. Eu falei, então pode começar. Ele disse, antes vamos fazer uma oração. Eu falei, precisa fazer oração para ler a Bíblia? Precisa. Aí eu pensei, o outro que vem na quinta-feira, Testemunho de Jeová, ele traz um livrinho vermelhinho, a gente fica lendo o livrinho, mas ele não ora, nunca chamou minha família. Eu comecei a comparar um com o outro e falei, engraçado, esse homem é legal, ele vai orar comigo. Ok, só pensei, né? Aí vamos ajoelhar. Ajoelhamos, ele fez uma oração. Minha gente, esse homem fez uma oração tão bonita, que na oração dele, ele me conquistou. Ele orou por mim, pelo meu pai, pela minha mãe, orou por minha família, orou pelos meus estudos, orou para eu não me machucar no futebol, sabe? Eu falei, olha que maravilha, nunca alguém orou por mim, pelo menos que eu saiba, ou que eu tivesse ouvido. E aí eu gostei dele, sabe? Falei, esse homem é um pai. Gostei, falei, seu Carlos, muito obrigado. Fiquei até emocionado, né? Aí eu falei, espera um pouquinho, antes de começar o estudo. Eu já volto. Aí fui lá na cozinha e peguei uma garrafa de café, 2 xícaras, e falei, vou atender o meu novo amigo. Falei, seu Carlos, antes do estudo bíblico, toma um cafezinho. Aí ele olhou para mim e falou assim, muito obrigado, eu estou satisfeito. Ok, seu Carlos, mas um cafezinho só não vai alterar nada, né? Toma um cafezinho. Ele falou, não, muito obrigado, eu prefiro água. Tá bom, eu lhe dou a água, depois o senhor bebe o café. Ele disse assim, não, rapaz, é o seguinte, eu não bebo café. Desculpa, o senhor não bebe café? Por que não falou antes? Eu não teria insistido. Não, tudo bem, ok, o senhor não bebe café. Mas vem cá, por que o senhor não bebe café? Aí ele diz assim, outro dia eu falo, hoje não, era a primeira visita dele. Eu disse, não, o senhor vai me dizer agora, por que o senhor não bebe café? Ele falou assim, com a sua cabeça, tá bom, vai. É que o café é quase uma droga, tem cafeína, dá palpitação no coração, envelhece precocemente, e falou tão mal do café, que eu falei, para, chega, já entendi. O café faz mal à saúde? Faz mal à saúde. Eu disse, então o senhor não bebe café? Não. E o povo da sua igreja? Ele disse, da minha igreja também ninguém bebe café. Eu falei, adventista não bebe café, rapaz? Ele disse, não. Interessante, ninguém bebe. Eu falei, por isso aí que o senhor falou? A Bíblia fala? Fala. Mas fala café? Não, assim, café não, fala bebida forte. E o café é uma delas. Aí eu falei, puxa, então tá bom. Se o senhor não bebe café, se a sua igreja não bebe café, eu também não vou beber mais café. E se o negócio é assim, então vamos resolver. Fui ao banheiro, peguei a garrafa, abri a coisa, joguei todo o líquido, todo o café no vaso sanitário, dei descarga e falei, tá bom, não bebo mais café. Irmãos, desde aquele dia até hoje eu não bebi mais café. Inclusive eu era mais pretinho, agora estou mais branco um pouco. Deu uma clareada. É brincadeira esse negócio da clareada, né? A gente só está brincando, mas a verdade é que eu parei mesmo de beber café. E aí ele falou, vamos estudar a Bíblia. Eu peguei uma Bíblia grandona em casa e falei, pode começar. Ele falou, essa Bíblia é pesada, você vai se cansar, deixa de lado e pega a minha. A dele era mais ou menos desse tamanho aqui. E me deu a dele.
Eu peguei a dele e disse: o senhor vai usar a minha? Ele disse: não, eu não preciso de Bíblia. Não? Ele: não. Tá bom então, vai lá. Ele falou: tema de hoje, a volta de Jesus. Abra a Bíblia em Apocalipse 1:7. Aí eu abri. Ele falou: leia. Eu li e ele, explicou. Pensei, esse homem é um fenômeno. Ele falou: agora abre em Mateus 24, 30 e 31. Eu abri. Ele: leia. Eu li. Ele explicou. Agora 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Eu abri. Leia. Eu li. Ele explicou. E era assim, de um para o outro, assim, sem papel, sem nada. Eu fiquei assim, de boca aberta, queixo caído. Eu pensei, esse homem deve ser o chefe da igreja. Não era. Depois eu descobri, sabe quem era esse homem? Analfabeto. Por isso ele me deu a Bíblia dele. Ele sabia ler, mas ele aprendeu a ler aonde? Na Bíblia. Não frequentou a escola. Quando eu descobri isso, eu fiquei impressionado. Eu pensei, se esse homem que não tem cultura, não tem leitura, não tem estudo, sabe tanto da Bíblia, Deus vai um dia me usar também. Não é possível um negócio desse. E eu falei, Deus vai ter que me usar, porque usa esse homem, usa todo mundo. Irmãos, esse homem deu um estudo. Eu esqueci do futebol, esqueci que eu tinha que sair. Foi tão legal que eu me empolguei e esqueci do tempo. Aí na semana seguinte ele voltou. E na outra ele voltou. Ele foi à minha casa 5 vezes. 5 semanas, uma vez por semana. Na quinta vez, eu disse: irmão Carlos, pode parar. Eu já entendi, eu quero ser batizado na sua igreja. Ele ficou tão impressionado que não sabia o que dizer para mim. Um sacristão pedindo batismo. Ele falou: Luiz, mas e agora? É muito rápido. Eu disse: não tem problema, pode me batizar, que eu garanto que eu não vou sair da igreja. Ele falou: mas não é assim não, e tal. Aí tentou me explicar, e eu, firme. Ele me deu o estudo da volta de Cristo, do milênio, da nova terra, dos 10 mandamentos e do sábado. São esses temas que ele me passou. Assim, que eu decidi. Aí ele diz: olha, você, para batizar, tem que fazer 30 estudos. E faltam 25. Eu disse: mas irmão Carlos, pode ficar tranquilo. Pode me batizar e depois eu faço até 200 estudos. Não tem problema nenhum. Mas eu já entendi já. Ele disse: mas o pastor não vai deixar não. Então o senhor me deixa eu falar com o pastor. Marquei um encontro com o pastor. Cheguei lá e falei: pastor, eu sou sacristão e eu quero batizar da igreja adventista. Todo empolgado. O pastor falou assim: muito bem, quantos estudos você fez? Eu falei: 5. Como se fosse assim, muito. Ele falou assim: só pode batizar quando fizer 25. Mais 25. 30 no total. Pastor, mas o senhor pode ficar tranquilo. Pode me batizar que o senhor não vai se arrepender. Ele disse: não, eu sei que eu não vou me arrepender, mas nós temos que cumprir a orientação para você saber tudo direitinho. Eu disse: eu entendi, pastor, mas o senhor pode ter certeza que eu vou batizar e vou continuar os estudos. Mas não posso batizá-lo assim, tem que se preparar primeiro. Pastor, mas o que falta é mais eu aceitar. Fala aí que eu aceito, vai, fala agora. Não é assim, ele tentando me explicar e eu, aquela confusão, né? Finalmente, ele disse assim: só quando você terminar os estudos. E aquilo ele falou de uma maneira correta, mas eu não aceitei de uma maneira correta. Sabe como é, né? E aquilo para mim foi um balde de água gelada. Eu estava tão empolgado, pegando fogo, de repente, apagou tudo. Aí eu baixei a cabeça e pensei: não vai dar certo. Mas na hora eu tive uma ideia. Levantei a cabeça, olhei dentro dos olhos do pastor e disse: pastor, tá bom, o senhor não vai me batizar, né? Mas eu vou lhe dizer uma coisa: se eu morrer amanhã perdido, o senhor vai ser culpado. Ele deu um pulo para trás e falou: não, eu te batizo já. Mudou de ideia rapidinho: não batizo você já, não é por isso, não fique preocupado. Aí ele marcou meu batismo para o dia 24 de maio de 86, do mesmo ano. Eu aprendi uma lição aquele dia. Toda vez que alguém falar para você que quer batizar, dê os parabéns a ela. Mesmo que a pessoa tenha uma série de problemas. A pessoa pode ter vícios, pode ser até drogado. Se a pessoa diz: eu quero me batizar, a primeira reação sua deve ser o seguinte: que maravilha, meus parabéns, me dá um abraço. Dê o apoio, diga sim para ela. Não dificulte, abra as portas, diga: ok, bem-vindo. É claro que você não vai batizar uma pessoa fumando, bebendo, usando drogas, é lógico. Mas você diz sim para ela e vai dizer o seguinte: eu vou marcar a data do teu batismo. E marca para frente, até lá, prepara a pessoa. É assim que funciona. Entende?
e marcou meu batismo. E resumindo a história, eu fui batizado no dia 24 de maio de 86, na cidade de Sorocaba, numa igreja pequenininha. Não tinha máquina filmadora, não tinha câmera fotográfica, meu pai não foi, minha mãe não foi, meus irmãos não foram, ninguém foi. Eu fui sozinho. Aliás, eu e um irmão, batizamos em dois, eu e um irmão. Da minha família, ninguém foi. Eu não tenho fotos do meu batismo, não tenho nada registrado. Estava frio, era maio, estava um dia frio, a água estava fria, mas eu tive um privilégio. Fui batizado por um dos grandes pastores do Brasil, pastor Alcides Campo Longo. Alguém já ouviu falar dele? Ok, não preciso falar mais nada. E podia estar de qualquer jeito, mas era o meu batismo. E assim eu fui batizado. Depois do meu batismo, um mês depois, eu fui chamado para ser missionário. E quando estava sendo chamado para ser missionário, fui acompanhar o pastor Campo Longo. Trabalhei com ele 5 anos. Um dia eu estava andando nas ruas de Itaquera, e quando eu estava andando nas ruas de Itaquera, pregando o evangelho, muitas pessoas aceitaram, eu olhei para cima e perguntei para Deus: Senhor, o Senhor conhece minha família? E Deus, eu imaginei Deus respondendo: claro que eu conheço. Eu prego para todo mundo, as pessoas aceitam, mas minha família não aceita. O Senhor poderia converter minha família? E Deus, eu imaginando Deus dizendo: claro que eu posso. Então, se o Senhor converter minha família, eu lhe faço 3 promessas. O Senhor converte minha família, e eu prometo formar uma equipe de evangelismo com os meus irmãos. Segundo, o Senhor converte minha família, e eu prometo ir a Aparecida do Norte e implantar a igreja adventista lá. E terceiro, o Senhor converte minha família, e eu prometo um dia pregar a tua palavra em Roma. Eu não sabia o que eu estava falando, né? Mas eu falei. Eu era bem católico, estava acostumado a fazer promessa, depois de crente eu fiz mais 3. Depois daquela oração, passaram 5 anos. 5 anos depois, a minha família quase inteira se converteu. Dos 8 irmãos, sendo 7 homens e uma mulher, 6 se converteram. Uma maravilha, uma bênção. Só não é maior porque faltavam 2. Mas imagina que vitória. Eles se converteram. Dos que se converteram, 2 eram jogadores de futebol profissional. Já estava sendo transferido de um time profissional para o outro, contrato fechado com Palmeiras. Palmeiras é um time grande de São Paulo. E quando ele estava indo de Minas Gerais, um time de Minas, para o time de São Paulo, ele passou em casa para falar com a família, acertar, e ao passar em casa, o Espírito Santo pegou ele lá em casa. Ele nunca mais voltou para a concentração. Se tornou adventista do 7º dia. Resumindo, um cristão. O outro era também profissional de futebol no time do São Bento do Sorocaba. É um time que às vezes está na primeira, às vezes não está na segunda, enfim, está naquele sobe e desce. Mas é um bom time. Esse tinha uma empresa e deixou a sua empresa, deixou o futebol para ser também servo de Deus. Hoje na minha casa, nós somos, falando dos irmãos, só dos irmãos, nós somos, dos 8 são 6 cristãos adventistas, e dos 6 são 5 pastores. Deus seja louvado. Deixar o futebol para ser cristão, pastor, tem que ser por amor a Jesus. Porque esse futebol é um negócio. Vocês veem aqui na cidade, aqui nesse país, tem aí uns times aí que mexem com a cabeça de todo mundo. E eles deixaram tudo isso para serem ministros do Evangelho. É um milagre, não é um milagre? Deus seja louvado. Aí Deus fez a parte dele, converteu quase toda a minha família. E agora eu tinha 3 promessas. Uma era ir para Aparecida, a outra formar uma equipe com os meus irmãos. Eu fui para Aparecida. Só que eu fui sozinho, porque minha família era recém-convertida. Não dava para me ajudar ainda, eles não tinham ainda sabedoria e preparo para fazer esse trabalho. Eu fui sozinho, depois 2 deles foram também para lá. Mas eu fui para Aparecida. O trabalho de Aparecida foi um dos trabalhos evangelísticos mais incríveis da minha vida.
Aparecida é uma cidade muito interessante. Você pensa que todo mundo que está lá é religioso, né? Não é. Quem mantém e sustenta a cidade de Aparecida são os de fora. Os que trabalham ali, poucos são fiéis católicos. Para quem não sabe, a cidade de Aparecida é o segundo Vaticano do mundo. O primeiro é lá, o segundo é lá no Brasil. É um negócio impressionante. Só que quem sustenta Aparecida não são as pessoas de Aparecida. As pessoas de Aparecida, eles fabricam as imagens. E o cara que fabrica a imagem não crê naquilo que ele fez. Entendeu onde eu quero chegar? Eles fabricam e eles vendem. Mas quem crê naquilo são os de fora. E isso me surpreendeu. As histórias de Aparecida, se eu for contar todas, temos que fazer outra semana. Como não temos outra semana já na sequência, então eu devo dizer só algumas coisas. Dizer que lá em Aparecida, Deus nos deu uma vitória muito grande. Eu não conseguia casa para alugar, nem apartamento. Eu era noivo. E fui sozinho, então eu procurava um lugar, não consegui, fui morar no hotel. Eu arrumei um quartinho mais barato do hotel, um porão. Tinha um quartinho e um banheiro. Fiz amizade com a camareira, aquela mulher que limpa o hotel, e ela gostou tanto de mim que lavava minha roupa de graça. Foi muito interessante. Aí nós começamos por ali. Era uma quarta-feira, à noite. Eu fui para uma igreja adventista numa cidade vizinha chamada Guaratinguetá. É uma cidade vizinha de Aparecida. E Aparecida não tinha igreja, não tinha nenhum membro da igreja. Não tinha nada. Uma cidade de 36 mil habitantes. Não tinha nenhum irmão da nossa igreja. Eu fui então para o culto da igreja da cidade vizinha, porque não tinha igreja ali. Participei do culto, terminou o culto, um missionário que vende livros, nós chamamos de coportor, missionário que trabalha com livros, me chamou no canto e falou: Luiz, eu tenho um nome e um endereço para você fazer visita lá em Aparecida. Falei, até que enfim, estou querendo alguém para eu começar o trabalho em Aparecida. E disse, anota aí. Peguei a caneta, diz aí. Ele falou, escreva. O nome do rapaz é Arlindo. Aí eu escrevi, Arlindo. Arlindo do quê? Ele diz, eu não sei, só sei que é Arlindo. Tá bom. Então me dá o endereço. Ele diz, o endereço também eu não tenho. Então me dá o nome do bairro. Não, eu também não sei. Mas você é engraçado, né, rapaz? Você quer que eu visite uma pessoa numa cidade, só sabe o primeiro nome e mais nada. Ele disse, só sei isso, mas você tem que visitar, porque ele já foi da igreja e está afastado. Tá bom, vou tentar. Voltei para o hotel na quarta-feira, na quinta-feira me preparei, na sexta-feira disse, hoje eu vou atrás desse rapaz. Aí, no quarto do hotel, olhei para cima de novo, fiz meu culto, li minha Bíblia, olhei para cima e falei, Senhor, o senhor conhece o Arlindo? E Deus, com certeza, conhece o Arlindo. Senhor, eu queria visitar o Arlindo hoje, eu não tenho endereço, o senhor pode me levar lá? E Deus falou, claro que eu posso. Mas o senhor tem que ir comigo, porque eu não sei nem se eu vou para cima ou para baixo. Vamos comigo, me dirija. E abri a porta e saí. Saí e falei, eu vou até a rodoviária. Lá tem um ponto de táxi, e taxista e carteiro sabe tudo. E eu pensei assim, Deus estava me dirigindo. Aí fui na rodoviária, cheguei no taxista, falei, moço, onde fica o maior bairro da cidade? Ele disse, fica depois da linha do trem, chama Ponte Alta, porque tem uma ponte grande que liga a Basílica Velha da Nova, você atravessa a ponte, do lado de lá chama Ponte Alta, o bairro. Aí eu pensei, deve ser lá, porque é o bairro que mora mais gente. Fui para lá. Cheguei lá, peguei uma rua grande, larga, e andava naquela rua. Olhava para um canto, para o outro, era uma sexta-feira, não tinha ninguém naquela rua, estava meio vazia. Fui até quase o final, não deve ser aqui. Aí saí dessa rua, peguei essa daqui. E fui caminhando nessa rua, outra rua, procurando o tal do Arlindo. Senhor Deus, onde é que está esse homem? E fui caminhando. Lá no final da rua, do lado direito, assim, tinha um grupo de rapazes jogando baralho, fumando e bebendo. Eu parei e perguntei para eles, com licença, alguém aí conhece um tal de Arlindo por aqui? Um deles se levantou sem camisa, de shorts, olhos vermelhos, cabeludo, um camarada feio. Olhou para mim e falou, por que, algum problema? Eu disse, não, nenhum problema, eu só queria saber se o senhor conhece uma pessoa chamada Arlindo. O que você quer com ele? Eu disse, eu tenho um recado para ele. Que recado que é? O senhor sabe quem é o Arlindo ou o senhor não sabe? Ele disse assim, eu sou o Arlindo.
Olhei, você é o Arlindo? Ele, eu sou o Arlindo. Eu pensei, Deus está aqui. Aí, irmãos, eu estendi a mão e falei, Arlindo, muito prazer. Meu nome é Luiz Gonçalves, eu sou missionário da igreja adventista do sétimo dia. Qual é o recado? Ele não queria papo. Eu disse, antes do recado, uma pergunta. Você já foi adventista? Ele, já. Então eu tenho 2 recados para você. Ele disse, então fala o recado. Eu disse, não pode ser aqui não, porque o recado que eu tenho para você é de vida ou morte. Ele ficou vermelho na hora. O que é? Não pode, tem que ser lá na tua casa. Ele pediu para os amigos licença do baralho, foi comigo naquela rua mesmo, algumas casas depois era a casa do tal do Arlindo. Chegamos lá, entramos na garagem, ele falou, qual é o recado? Eu disse, só dou o recado se você chamar tua mulher e teus filhos. Aprendi com o meu professor. Lembra, né? Ele foi lá, chamou a Maria, a Alessandra e o Israel. A Alessandra e Israel, os filhos, a Maria, a esposa. Chamou todo mundo, sentamos no sofá da sala. Ele falou, Maria, esse aí diz que é missionário, tem um recado para mim de vida ou morte. Qual é o recado? Falei, primeiro recado. Suas férias acabaram hoje. Ele, como assim? Falei, você está afastado da igreja há quanto tempo? Ele, 20 anos. Então, você estava 20 anos de férias, acabaram hoje. Ele diz, não entendi. Ok, você vai entender daqui a pouco. É o seguinte, você não está afastado da igreja? Estou. A partir de hoje você não está mais. A partir de hoje você voltou para a igreja, entendeu? Ele, não, ok, não tem problema. Qual é o segundo recado? O segundo recado está em Romanos 13. Peguei a Bíblia, abri Romanos 13, 11, 12 e 13. Ele falou, aqui. Mas, ô Maria, o que você acha? A Maria falou, depende de você, Arlindo. E o Arlindo, depende de você. E ela, depende de você. E um ficou jogando para o outro. Eu falei, irmãos, está resolvido. Vai ser aqui, começa quarta-feira que vem. Era sexta. Era sexta. Quando a pessoa está indecisa, você decide logo e resolve. Se ficar em cima do muro, a gente já puxa e já resolve. É igual a mulher de Ló. Vai sair ou não vai, minha filha? Não, então manda um anjo. Vai lá, pega na mão dessa mulher e puxa. E mulher e do marido e todo mundo, né? Só que a mulher voltou e você já sabe o que aconteceu. Ok. Aí marcamos com o Arlindo, ele falou, tá bom então, quarta-feira. Irmãos, nós oramos ali, fizemos uma reuniãozinha rápida, e eu perguntei, Arlindo, quantas pessoas você acha que consegue trazer aqui? Na quarta-feira, os seus amigos, que você consegue convidar. Quantos? Ele falou, eu tenho muitos parentes aqui, tem o Zé Rosa, tem a Isabel, tem não sei quem, tem a Ana, tem não sei o quê, o Eduardo, não sei o quê. Foi falando os nomes. Ele calculou, falou, acho que eu consigo convidar uns 15. Eu pensei, 15 em Aparecida, rapaz? É milagre. Eu falei, Arlindo, vai atrás de 15 que eu vou atrás de mais 15. Era sexta. Passei o fim de semana visitando o povo, batendo de porta em porta, convidando as pessoas. E o Arlindo fez lá do jeito dele. Na quarta-feira seguinte eu cheguei lá, para começar a reunião. Vocês não sabem o que aconteceu. O Arlindo e a esposa prepararam a garagem, porque na sala não cabia. Eles pintaram a garagem, eles limparam tudo, e o Arlindo tinha uns caixotes de madeira, umas caixas, que ele vendia laranja e maçã na feira. Ele pegou aquelas caixas de madeira, virou aquilo, colocou no chão, tirou a laranja, colocou ali, e botou as caixas de laranja como se fossem bancos de igreja, um atrás do outro, assim. Fazendo fileirinha, corredor, tudo certinho, com as caixas de madeira. Botou aquilo no chão e na frente colocou uma mesa e em cima da mesa tinha um radinho. Naquele tempo não tinha, naquele tempo não tinha. Ele não tinha aparelho de CD. Ele tinha um radinho que tocava aquela fita cassete, aquela pequenininha, acho que você sabe o que eu estou falando. E ali estava a mesa, um jarro de flores artificiais, o radinho em cima,
tudo arrumadinho, a mulher dele tomada banho, ele com o cabelo penteadinho na porta, sabe que graça. E aí estava tocando a música do Padre Zezinho, era o fundo musical. Eu falei, nessa altura do campeonato, que venha, tá tudo bem. Isso é evangelismo, põe para tocar. E ele cantando aquelas musiquinhas, abençoa, Senhor, sabe aquela musiquinha? Tal. Eu cheguei, olhei e falei, graças a Deus. Arlindo, que coisa linda, Maria, meus parabéns. Irmãos, o povo começou a chegar. Na primeira noite, sabe quantas pessoas nós tivemos ali? 35 pessoas. Sentaram nos caixotes de madeira e eu comecei a pregar. Eu não tinha computador, não tinha microfone, não tinha equipamento, não tinha nada. Mas eu tinha uma coisa que valia mais do que tudo isso. Eu tinha a Bíblia Sagrada. Eu pensei, vou falar o que para esse povo? Vou falar do cigarro, da bebida? Que nada. Eu vou falar da volta de Jesus. E o primeiro estudo que eu dei lá foi sobre a volta de Jesus. Quando eu terminei de pregar, o povo estava chorando. Foi uma coisa incrível. Aí eu percebi que o Espírito Santo estava trabalhando. Fui à porta da garagem para despedir o povo, como a gente faz aqui. E na porta eu abraçava um, beijava outro e foi fazendo aquela amizade. Quarta que vem tem mais, avisando. Quarta que vem tem mais. E olha, irmãos, essa história é muito longa, mas só para vocês entenderem. Aquilo cresceu tanto, que tinha gente na rua, assim. Abrimos os portões da garagem, o povo ficava na rua, eu aqui dentro. Eu subia num caixote para ver o povo lá atrás. E aí não dava mais, eu comecei a procurar um salão. Eu queria sair dessa garagem e ir para um salão. E aí procuramos salão durante muito tempo. Foi um milagre. Conseguimos um salão que era uma fábrica de imagens. Essa história eu não tenho tempo para contar aqui os detalhes, mas se eu contar você chora. Como nós conseguimos esse salão? Eu encontrei essa mulher assim por um milagre, na porta do Banco Bradesco. Eu estava orando pedindo um salão. Ela me ofereceu o salão. Eu perguntei, como a senhora me oferece o salão? Ela falou, eu sou diretora do Círculo de Oração da Basílica Nova. E a senhora vai me alugar o salão? Vou. Mas por quê? Porque eu briguei com o arcebispo, ele brigou comigo, ele me desrespeitou, estou com raiva dele, só de raiva, vou alugar meu salão para uma igreja de crente. Eu falei, a senhora tem toda a razão, a senhora está certa, meus parabéns. É isso aí, todo o seu lá. Claro, não sou bobo nem nada. Alugamos o salão dela, que era uma fábrica de imagens. Tinha as máquinas, os equipamentos, todos lá. Foi ali que nasceu a igreja, na garagem da casa do Arlindo e nesse barracão. Eu lembro até o nome da rua. Rua Padre Claro Monteiro. Nome da rua. Número 16. Ali começou a nossa igreja, só que nós não tínhamos dinheiro. Não dava para trazer os caixotes da casa do Arlindo para o salão. Então a gente tinha que fazer bancos. Eu não tinha dinheiro, não tinha adventista para a gente pedir oferta, não tinha nada. Então eu recebi meu pagamento, meu salário, e fui a como fala que vende madeiras? Serralheria para comprar madeiras, para fazer bancos. Cheguei lá, tirei todo o meu salário do banco, botei no bolso, fui lá e falei, moço, eu quero tábuas, um martelo, serrote e pregos. Eu pensei, eu vou fazer os bancos para a igreja. E fui lá, comprei, o rapaz me deu tudo certinho, eu contei as tábuas, eu disse, não vai dar. Eu preciso o dobro disso, de tábuas. Ele falou, mas teu dinheiro não dá para comprar mais. Mas o senhor me dá um desconto, moço, por favor, eu preciso de mais tábuas. Ele disse, mas não dá? Eu falei, mas é para uma igreja, o senhor não vai me ajudar? Ele disse, não, mas eu já te dei desconto. E não teve acordo. Vocês sabem que uma tábua, no Brasil, padrão, não sei se é aqui, mas é 30 centímetros de largura uma tábua. 30 centímetros. Eu disse, o senhor tem serra elétrica? Tenho. Por favor, serre essa tábua de 30 centímetros ao meio, e de uma de 30 faz duas de 15 centímetros. Então ficou aquele negócio compridão e fininho. Aí eu disse, agora o senhor corta tamanho assim, assim. Ele cortou todas para mim, colocou no carro e levou para mim no salão. Levantamos o salão, colocamos lá dentro. Aí eu fechei a porta, fiz uma oração e falei, Senhor, o senhor foi carpinteiro, não foi? Então me ensina a fazer, porque eu nunca fiz um banco. E ali eu comecei a fazer um banco. Um banco, teoricamente, é uma tábua assim, um pedaço aqui, em tese isso é um banco. E eu fiz isso, uma tábua em cima de 15 centímetros, que é isso aqui, irmãos, a largura. E aí, desse tamanho. Então eu fiz aqui, um toquinho ali, preguei, botei o banco em pé, mas era tão fino que o banco caiu. Fiz o outro caiu. Fiz o outro, fiz todos, nenhum parava em pé, porque era muito fina a tábua. E depois eu pensei, bom, estão feitos, agora eu tenho que dar um jeito desses bancos ficarem em pé.
Então eu tive uma ideia, peguei uma ripa e peguei 4 bancos e travei as pernas dos 4. Compreende o que eu estou dizendo? Travei aqui, outra lá, travei aqui e fiz um caixote. Para entrar nesses bancos tinha que levantar o pé aqui, entrar e sentar. Aí fiz 4 aqui, 4 ali, 4 lá. 4, 8, 12, 4, 8, 12, corredor no meio, botei no salão, limpamos o salão tal, e falei para o pessoal da garagem, agora vai ser no salão. E eu consegui um espaço na rádio de Aparecida, 10 minutos por dia, para eu fazer o meu programa. E comecei o programa e convidar todo mundo para vir para o salão. Irmãos, na primeira noite foi uma coisa extraordinária. Como não tinha membros da igreja para me ajudar, tinha uma garota, eu falei, você pode me ajudar aqui? Ela disse, posso. Qual o seu nome? Valdirene. Valdirene, você vai ser a recepcionista. Ela disse, pastor, mas eu não estou bem. Ela estava de shorts, ela parecia uma árvore de Natal, estava toda assim. Pastor, tá bom assim? Falei, tá legal assim, pode ficar aí. E ela ficou, o que eu faço? Você sorri, cumprimenta e fala, bem-vindo, só isso. E você, como chama? Meu nome é Ana. Ana, você pode me ajudar? Posso. Outra figura. O que eu faço? Você vai sentar nessa cadeira, nessa mesa, uma caneta, um caderno. Essa aqui cumprimenta, beija, abraça, manda para você. Você escreve nome, endereço e manda entrar. É só isso. É fácil. Peguei mais 2 para ajudar, 4. Aí as pessoas chegavam, elas conheciam todo mundo. O rapaz chamava José, ela falava, ô Zé, era o Zé. O outro chamava Antônio, era Tonho. E aí vinha um outro e chamava pelo apelido. Elas conheciam todo mundo, foi muito interessante. As pessoas chegaram, encheu o salão, e eu vi aquelas pessoas, cabia 250 pessoas. Alguns ficaram em pé. Aí nós enchemos o salão. E aí eu consegui uma caixinha de som e um microfone. E comecei a pregar a primeira vez naquele salão. Era terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. Comecei num domingo. Naquele domingo, eu preguei e o povo sentava naquele banco assim. Porque não tinha encosto. Tinha que sentar assim. E aquela igreja é a única até hoje que ninguém dormia no culto. Porque se cochilasse, caía, irmão. Eu falava, irmãos, presta atenção. O povo, sim, pastor, estamos atentos aqui. E eu prego, vocês sabem que eu gosto de falar bastante da palavra de Deus. E aquele povo não dormia. Irmãos, está tudo bem? Tudo bem, pastor. Quando terminou o culto, eu fui à porta despedir o povo. E uns vinham assim, né? Deus abençoe, irmão. Amém, pastor. Foi uma maravilha hoje. Desse jeito, irmãos. Assim, isso é engraçado, mas é verdade. Foi isso que aconteceu. É engraçado mesmo, porque é uma coisa diferente. Irmãos, Deus é grande. Vários milagres aconteceram em Aparecida. Eu apanhei 2 vezes, de socos e pontapés. Estou lhe dizendo. Uma vez fiquei sem comer 4 dias. Deus fez um milagre e mandou uma pessoa levar compra para mim na hora certa. São histórias que eu estou escrevendo um livro disso. Hoje em Aparecida, aliás, na época nós fizemos um batismo para fechar a conferência. E num sábado à tarde, nós batizamos, sabe quantas pessoas? Acha que batizamos 10 pessoas? 15? 30? 40? 50? 60? 70? 75? Segura para não cair. Num sábado à tarde, saiu na revista Adventista, nós batizamos 119 pessoas. Foi um milagre. Hoje lá em Aparecida, temos terreno próprio, prédio construído, igreja própria e temos 120 membros. Deus seja louvado. Montei a equipe com os meus irmãos, a igreja foi feita, só falta conhecer Roma, que eu ainda não conheço. Mas um dia nós vamos conhecer.